Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um programa NW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém e também no nosso canal do YouTube. Todos os programas anteriores estão disponíveis para você e esse, também ficará aí totalmente pronto para você compartilhar, para você curtir, para você comentar e se inscrever no canal em primeiro lugar e nos ajude a levar essa mensagem à frente. Um programa que tem informação, tem entretenimento, tem muita emoção, tem edificação também. E o programa hoje vai ser muito especial, né? Sempre, né? Como sempre, programa muito especial. E também fica um incentivo para você que nos acompanha pela TV Amazônia, né? Compartilhar nos seus grupos de aplicativo, no seu aplicativo de mensagens, né? Nos seus grupos do WhatsApp e tudo mais, que está começando o programa e que hoje vai ser uma entrevista muito legal. E também a gente reforça para que você possa também nos curtir, a nossa, se inscrever, né? Nos seguir no Instagram, no perfil @TV Amazônia, né? Que também você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Amazônia, que esse programa é aqui na TV Amazônia, é para você, a TV Amazônia tem muito conteúdo para você, beleza? E agora a vinheta do nosso convidado. E o nosso convidado desta semana é o pastor Luiz Carlos. Ele é da Pastoral de Terra Santa e vai contar suas histórias e experiências de vida para nós. Então, corre e vem assistir o NW de hoje porque ele está incrível. O convidado de hoje, o ilustre pastor Luiz Carlos, que eu tenho a honra de chamar de amigo, também a gente tem caminhado ministerialmente, né? Eu dando cobertura para... Eu e minha esposa, né? Cobertura para o Luiz e para a pastora Thelma lá em Terra Santa, no discipulado e também na igreja, mas eu sei que ele tem muita coisa para nos contar aí dessa trajetória de vida recente, não de muito tempo, né, Luiz? É verdade. Mas com muita história, né? Seja bem-vindo. Que prazer estar aqui com vocês hoje na bancada aqui, né? Com essas duas autarquias, né? Realmente um programa muito gostoso, né? E vocês têm trazido aqui pessoas, né, de muita relevância, profissionais, né? Empresários, pessoas de sucesso. Certamente o NW é um programa muito dinâmico, isso é muito legal. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Estou trazendo mais uma pessoa importante aqui. E pastores também, né? A gente não perde a oportunidade de trazer muitos pastores aqui. Legal, muito bom isso. Eu tenho certeza que agrega muito, né, com a audiência de vocês, né? Tanto na rede social quanto na própria TV Amazônia, né? Vai ao ar na sexta-feira. Sexta-feira. Que legal. Que prazer estar aqui, meus amados, né? E estou aberto para vocês aí. Fiquem à vontade, né? Eu vou logo entregar uma coisa aqui, que eu tive o privilégio de estar na ordenação do pastor Luiz Carlos, né? Lá em 2005, vou dizer onde foi, só para você lembrar aí daquela noite de sábado, ali no espaço onde hoje tem uma academia, mas era lá a garagem da Perpétuo Socorro. Uma escola. Já era uma escola. E aí, sabe quem ministrou na ordenação dele lá? Estava no louvor e adoração, toque no altar. Poxa, toque no altar. Davi Sácer e companhia. Foi uma noite memorável. Foi uma noite memorável. Fomos agraciados. Foi a ordenação dele e do pastor Nildo. Então, assim, só para começar assim... Naquela época era como? Era pelas igrejas que... O cara queria fazer a sua ordenação ou era já... Era, naquela Foi antes da fusão, né? Foi antes da fusão, foi em 2005.
Aí o presbitério reunia, né? Um pastor referência trazia para o presbitério de governo, era aprovado no presbitério e a ordenação era feita no núcleo, lá onde a gente estava, né? Então esse ano completam 20 anos. 20 anos de ordenação. 20 anos, agora em junho, mês de junho. E assim, né? A ordenação foi uma etapa, né? Eu já pulei para a ordenação. É verdade, Mas assim, né? A vida cristã é um desafio, é maravilhosa, né? Eu converti lá em Santarenzinho, com 24 anos de idade. E toda a minha vida, a trajetória cristã, nesse período, né, de novo nascimento e também de formação, né, de aqueles passos importantes, né, na caminhada cristã. Hoje nós temos tudo organizado, né, os trilhos, novo convertido, café com o pastor. Naquela época não era tão diferente, mas não havia essa nomenclatura que tem hoje, né? Hoje está muito bem mais organizado. E a gente foi acompanhado, inclusive o pastor Nildo foi meu primeiro discipulador. Nessa época, Santarém estava começando a Igreja da Paz a trabalhar com células, eram grupos familiares, tinham poucos grupos familiares na época, né? Mas o discipulado já estava na veia, né? Discipulado feito em grupo, o acompanhamento inicial, era um livro, não sei se ainda tem lá pela missão, que era um ETzinho, né? A figura de um ET. Cara, tu lembrou do ET, velho. Olha, eu lembrei agora. Eu lembrei. Estamos nesse material. Não, chegou a ver por aí, em algum lugar. Sabe, porque eu passei na minha adolescência pela Igreja da Paz, era 1996, por ali. Acho que foi o segundo Congresso da Paz. E aí eu vinha para cá, para a sede e tudo mais, na época, era com Eliseu. Sim. Eliseu Ramos, sim, né? O Eliseu Ramos me trazia o irmão Eliseu, irmã Conce. E aí, eu lembro que tinha o livrinho do ET, cara. Era assim, uma ilustração, né? Bem legal. Eu lembro de um livrinho antigo, mas era do Timão já. Isso, depois veio do Timão, né? Então... Mas não é o Timão e Pumba, não, tá? Aqui é Timão. É o Timão do bar, a Malagueta, né? A Malagueta. Mas assim, pastor Luciano e Adilson, né? Foi assim, onde eu nasci de novo, pude viver a experiência da vida cristã, já um jovem maduro, com 24 anos, né? Mas eu pude viver assim, o auge de descobrir que viver a vida com Cristo tem muito significado, que realmente você está no caminho certo, né? Nascer de novo, ter a experiência de viver em santidade, viver uma vida plena com Cristo, passar por essa metamorfose, né? De nascer de novo, mudar hábitos, né? Mudar ideias e padrão de vida, né? Seja ele moral, né? Social também. Então eu passei espiritual, principalmente, porque o novo nascimento passa por isso, né? Interessante que lá em Santarenzinho, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei bêbado. Então, me fala pra gente, o que te levou a procurar uma transformação de vida em Jesus? Na verdade, eu cheguei no fundo do poço, né? Com 24 anos, nas drogas, violência, frustrado, pensando em suicídio. Então, eu cheguei eu zerei no fundo do poço, sem perspectiva de vida, de nada. Então, aí começou o processo. Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Criando várias situações, usando pessoas para falar do amor de Deus para mim, né? Pessoas de outras denominações também. Mas o curioso é que tinha um tio meu que ele estava para o garimpo sumido há mais de 20 anos. E esse cara, de repente, aparece do nada, falando que voltou para Santarém para falar de Jesus para a família dele. E acertou em mim. Passou uma noite toda, a gente não dormiu. Eu saí com ele para o interior para visitar um outro tio. Ficamos dormindo em uma casa lá e conversando. E aquilo foi despertando em mim, né? Como que uma luz foi surgindo, uma oportunidade, uma saída, a saída que eu precisava. Aquela corda jogada lá no fundo do poço. Então, Deus foi falando ao meu coração, ministrando, né, no meu coração. E despertou interesse. Mas ainda assim, aí teve etapas, né? Teve momentos, teve situações ainda que eu quase morro de acidente, bêbado, briga, violência, agressão física, né? Uma vez o pessoal me pegaram na rua,
bateram muito, eu bebo, embriagado, tudo. Até chegar o momento de reconhecer que não tinha saída mesmo, era Jesus. Né? E Deus foi ministrando várias situações. Uma vez eu estava sentado com um cara numa mesa de bar, lá no Carananzal, na Praça de Castro, e o cara era um crente desviado. Nós dois bebendo, ele era um motorista de ônibus, e bêbado tem muita conjectura, né? Bêbado conversa muito, né? Bêbado, né, tem muita ideia, muitos pensamentos, muita filosofia. Inspiração, parece, né? Muita inspiração para muitos assuntos. Né? E veio esse assunto de crente, de ser crente, tudo. Entramos nessa vibe lá e eu tentando convencer ele de que todo mundo é crente, até o diabo é crente, tudo e tal. Mas ele falou um versículo que aquilo despertou em mim. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse cara falou isso e ali uma luz. Deus usando um crente desviado. Jesus, é incrível. Sabe? Buscar e salvar o que estava perdido. Era a minha vida, né? Era a minha situação. E aquilo, poxa, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso mudar, preciso, né? E aí, numa outra situação, eu estava bebendo com um amigo lá no Santarenzinho, já, era até no Bar do Coroca, né? Ah, no Coroca. Lá no Coroca. Lá na Fernanda Guilhom ainda. Não, era lá no Tomé. Na Tomé de Souza, só que estava alugada por uma senhora. Tem uma diferença de idade. Aí, ó, isso eu não queria que ele testasse. Tá testando agora, né? É porque, assim, para quem está aí de casa, e pessoas que não moram em Santarém, esse bairro que o Luiz está falando é o atual região que o Adilson mora. Não, da minha família, né? Foi criado ali. Isso, foi criado ali. Mas você mora naquela região, só que tipo assim, só para contextualizar também, a minha irmã converteu primeiro converteu lá no Santarenzinho. Então eu já conheci o pastor Luiz Carlos, já ouvi falar. Não mais, entender. Você tinha medo dele? Se ele não era um crente? Eu não o conheci antes, só conheci a fama depois. Graças a Deus. Mas diz que era uma forma meio purulenta. Na verdade, perverso. esse período da minha vida, né, dos 12 aos 24 anos, foi um período muito turbulento. Dos 12, você começou com 12 anos? 12 anos, drogas, violência, né? Naquela época tinha muitas gangues. Muitas gangues, né? E assim, eu era um cara extremamente violento. E nesse domingo à tarde, nós estávamos lá nesse barzinho lá, e o meu amigo que estava comigo me convidou para ir na igreja, que o irmão dele tinha convertido já há alguns meses lá, e para a gente ir lá no culto, que era legal, era um culto, né, muito descontraído, animado e tal. Eu falei, cara, mas nós estamos bebendo aqui, estamos, né? Não tem problema não, lá o pessoal eles aceitam a gente lá. E de bermuda e tudo, e entramos, fomos para lá, era próximo, bem próximo, era só dobrar a esquina. E quando eu cheguei lá, ao entrar, o ambiente estava muito carregado pela glória de Deus, pela presença de Deus, né? Havia um pastor que estava ministrando, né? Ele tocava violão e contrabaixo, e aquela atmosfera, sabe, de paz, da presença de Deus, era o pastor Carlos Palheta. Sim, Carlos Palheta. A minha entrada lá, tinha as pessoas da atmosfera, né? Naquela época chamava acolhimento, me receberam muito bem, pegaram na minha mão, né? Era uma palavra. Aí já dá um impacto, né, pastor? Já tem impacto. Já, né? Quebra o cabo aí. Já me senti em casa, né? Era o irmão Almir que estava na porta, né? E mais outros irmãos lá. Só que eu sentei lá atrás, né? Sempre você é de fora, você é amistoso, está chegando e tudo, né? E fiquei lá, mas sentindo aquele ambiente diferenciado, né? A música, as pessoas adorando a Deus, né? A coisa fluindo. E ali eu senti uma paz, eu senti a presença de Deus ali. Eu não estava totalmente embriagado, né? Eu estava chapado, como diz o ditado. Estava melado. Mas eu tino-se a chave minha consciência, eu pude discernir aquele momento incrível, sabe? Aquela presença de Deus, né? E aquilo me marcou profundamente. A convicção que se abateu sobre mim, que eu tive foi, Deus está nesse lugar. Né? E eu senti uma paz tremenda, ao mesmo tempo me senti indigno por estar, né, saindo de um bar e estar lá e tudo. Não fiquei o culto todo, fiquei um bom tempo lá.
E falei pro meu amigo, bora, cara, vamos, já quero ir. Porque eu estava me sentindo indigno. Mas a experiência de perceber, de discernir a presença de Deus, o ambiente foi surreal. Foi incrível, né? Aquilo me trouxe uma paz tão tremenda. E passou alguns meses, acho que uns 2 meses, eu nessa vida, né? E atormentado e tudo, querendo suicidar e tudo. Aí um dia eu tomei a decisão. Já sei onde eu vou para a igreja. Aí o irmão desse rapaz estava cortando meu cabelo, eu pensei, hoje eu vou, não falei nem para ele, hoje eu vou para a igreja. E fui num sábado. Era um culto de jovem, tinha uma jovem ministrando. Quando ela fez o apelo, eu fui à frente, levantei minha mão, confessei Jesus como Senhor e Salvador, fui muito amado. Não era a pastora Thelma não, né? Não estava mostrando. Não era Thelma, não. Porque o cara já encontrou tudo no mesmo tempo, né? Se fosse ela. Não, se fosse ela, mas... Encontrou Jesus com tua esposa. Aí essa é uma história... É uma história interessante, né? Mas assim, e aí eu nasci de novo. Então, aí eu lembrei, buscar e salvar o que estava perdido. Então eu me achei, né? Encontrei Jesus, me arrependi dos meus pecados, comecei agora uma nova vida, começaram a me discipular, comecei a me envolver na igreja, pude ter uma definição clara da vida perversa, longe de Deus, no pecado, né? Na transgressão, na iniquidade, e a visão clara de uma vida de santidade, de integridade, de mudança de atitude. Isso foi tremendo demais, porque eu achava que era impossível, né, viver uma vida de integridade. Para mim era impossível viver sem bater nos outros, sem se prostituir, sem se drogar, sem beber, né, tudo, aquelas coisas todas. Era impossível no meu entendimento. Mas eu descobri que era possível. E descobri que é gostoso você viver uma vida de integridade. E lá, né, eu encontrei uma juventude, isso é muito importante, uma juventude que estava num nível de consagração, de santidade, de integridade, né? Assim, e aquilo, foi tão legal experimentar e viver aquilo com aquela juventude, sabe? Aí tinha o Nildo, né? Já... Na época tinha vários jovens. Tinha o Tino. Né? O Nildo, o Tino veio depois, né? Tinha Nildo, José Maria. O Zé Maria. José Maria era. Tinha uma juventude lá, né? Que... o João Evangelista era o pastor de jovens na época com a Rivânia, né? Tinha uma juventude grande, rapazes e moças, né? O pastor na época, ele era um cara assim muito jovem também e tinha essa visão de santidade, de integridade, né? Então isso tudo me impactou. Aí passei a viver, saí do fundo do poço, né? Saí daquela promiscuidade, foi maravilhoso. Não foi fácil porque eu tive que lutar, né, com a abstinência, tive que lutar com o pecado ainda, né, assediando e tudo, né, o vício, aquelas coisas todas, mas eu consegui, debaixo da graça de Deus, com a ajuda de Deus, com o discipulado, né, orientação, e aí viver uma vida que vale a pena viver realmente, passei a viver, né. As pessoas ficaram perplexas da minha rua, meus familiares, meu apelido era Pezão, né, então tinha um certo receio, né? A vizinhança... É impressionante que o Evangelho faz isso, né? Assim, e é uma história própria sua, né? Sim. É a tua história, mas que a gente vê acontecendo vez após vez, né? Exatamente. Na minha família tem histórias parecidas com essa. Mas também eu lá em Macapá, eu ganhei um policial para Jesus. Só que ele era um policial muito violento, daquela prática, né, de alguns, né, poucos talvez, da polícia, né, que fazem justiça por fora da instituição, né? Uhum. E depois ele me contou algumas coisas, né? Mas converteu-se radicalmente. Converteu uma semana, na outra semana ele já estava dando 2 voltas com o carro dele, levando visitante para a célula e evangelizando, e todo mundo ficou perplexo, porque ele tinha problemas com drogas, ele era alcoólatra, ele tinha uma vida totalmente devassa, assim, cheia de alteração na polícia, cheia de punição. Era um lobo mau. Ele era bastante mau. Ele já era para ser, estava muito acima, mas não conseguia progredir, porque os processos contra ele impediam, né? Ele já tinha muito tempo de polícia.
Aí ele começou a falar assim, agora o lobo se tornou ovelha. É isso mesmo, né? Essa experiência, ela é incrível, né? A gente viver isso, né? Essa metamorfose, essa mudança, transformação. E é interessante que eu era um cara assim, muito promíscuo nessa área de prostituição e Deus mudou minha vida, sabe? É interessante que depois que eu converti, que eu nasci de novo, não me envolvi mais com mulher, entendeu? Passei assim a respeitar, né? A olhar com um olhar diferente, né? A ter graça de Deus para vencer as tentações. Tanto que eu digo, né, que lá eu casei 4 anos após com a Thelma e assim, saí de cabeça erguida porque eu não flertei com nenhuma moça, não paquerei nenhuma moça. A Thelma já estava lá no Santa A Terezinha? Thelma chegou logo depois de mim. Ela chegou. A história dela é muito forte, né? E assim, esse processo todo, né, de fazer restituição, de consertar, né? Por exemplo, eu já tinha 3 filhos, né? Tinha 2 filhos com uma mulher e um com outra. Então eu tive que fazer o caminho de volta, né? Assumir meus filhos, registrar no meu nome, assumi-los financeiramente, Isso é muito forte, assistência, Tem gente que converte e não quer consertar os B.O. vencidos. Exatamente, eu tive que fazer esse caminho de boletos vencidos. Os boletos vencidos e consertar com pessoas que eu tinha violentado, ferido, né, agredido, agressão física. Então, nessa parte, cara, assim, você procurou pessoas, e como é que foi, assim, como vocês falaram, assim, tinha muita violência na cidade, muitas gangues eram localizadas nos bairros, tinha líderes, com certeza, você era um cara conhecido lá. Como é que foi para a turma que você andava, se você fazia parte de um grupo desse? Não fazia parte, eu era um lobo solitário. Entendi. Eu era um cara extremamente violento, que transitava, conhecia várias... Então, mas você andava ameaçado por eles ou não? Não, ninguém... As pessoas, naquela época, os caras respeitavam. Quem tinha coragem, os caras respeitavam. Eu era um cara... Você não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada, exatamente. Eu saía bebendo do Santarenzinho, Maracanã, Carananzal, ia parar no Almirante, voltava. Conhecia toda a galera, uma faca na cintura, uma peixeira, ou uma pistola, um revólver. Então é o seguinte, ninguém tocava em mim, não, esse moleque aí é o pezão, ninguém toca nele, entendeu? Então eu não tinha, assim, inimigos, porque eu transitava com aquele cara que era um cara solitário. Muito mais por respeito dos caras, porque achavam que você era muito doido. Né? Exatamente, não mexe com ele, esse cara eu conheço ele, esse é o pezão, entendeu? Faz amizade com ele e tudo. Eu era esse tipo de pessoa, entendeu? Tanto que eu não me envolvia, poucas vezes me envolvi em briga de gangue, né? Eu era um cara mais solitário, assim, porém com essa índole violenta, né? Se o cara viesse pra cima de mim, o pau quebrava. Tu acha que você consegue discernir qual é a raiz que te tornou um menino violento? Na verdade, é uma coisa hereditária. Meu pai era um homem extremamente violento dentro de casa. Vi meu pai várias vezes ser violento com a minha mãe, conosco. Então, aquilo gerou em mim um cara violento. E também... assim, né? Naquela época a violência era uma coisa comum. O cara corria atrás de outro com uma estaca, com um teçado, com uma escopeta. O cara arrancava cerca, né? Como, quase não tinha muro, era muita cerca, então era fácil arrancar o poder. Então, assim, e é interessante, né? Que a violência ela gera uma certa adrenalina, né? Na pessoa, aquela adrenalina do cara estar perseguindo o outro, ser perseguido, tudo. É uma coisa diabólica, né? Mas eu tive que, situações eu tive que chegar, pedir perdão, olha, me perdoe, eu fiz o mal para você e tudo. Ter contato com esses boletos vencidos, como você falou aí, pastor, e ter a graça de Deus da pessoa falar, você está perdoado. Uau! Entendeu? E inúmeras situações que eu tive que sentar e pedir perdão, né? E graças a Deus, sobre tudo isso, a pessoa dizer, você está perdoado. Você é crente agora, sou... E eu com um pouco de receio. Agora, se quiser me quebrar agora... Cara, quiser meter a mão, eu tô lascado. Quiser meter a mão, eu tô lascado. Eu tenho uma filha que eu só gerei quando a mãe disse que estava grávida. Eu te vira, dá teu jeito. Deus falou, você precisa ir lá. Eu tive que ir lá, né? Pedir perdão, assumir a menina, consegui ganhar a mãe e a avó para Jesus, né? Então, essa mudança foi muito incrível, porque é possível você fazer um caminho de volta e aquilo que está no seu alcance,
para você restituir. A restituição, que é um dos assuntos lá do acompanhamento inicial. Restituição no sentido de você pedir perdão e, se for para devolver alguma coisa, para corrigir, isso é muito bom. E foi feito isso, graças a Deus, né? Foi muito bom poder experimentar essa graça de consertar, né? De olhar para a pessoa e saber que você um dia teve um problema com ela, mas que agora está tudo certo, né? Tudo foi pago lá na cruz e pela atitude de encarar aquela pessoa, né? Tem várias situações, né, que aconteceram. E aí eu passei por todo o processo, fui batizado lá em Santarenzinho, né? Acompanhado por essa juventude, ministrei louvor vários anos, né? Liderei os jovens lá também alguns anos, né? A juventude, fui pastor de jovens. E veio essa questão também do chamado ministerial. Peraí, mas antes disso, a gente tinha falado da Thelma, né? Sim, é verdade. Fala um pouquinho, como é que ela chegou, você encontrou? Na verdade, a Thelma, ela chegou também numa situação... Porque vocês fizeram um ecossistema ali no Santarenzinho da tua vida, assim, né? Porque ali você foi salvo, você foi batizado. Isso. Foi discipulado. Isso. Falei discipulado já algumas vezes? E também encaminhou uma nova vida familiar. Exatamente, Então, e aí nesse período, né, a Thelma chegou, só que assim, ela chegou também arrebentada, né? A gente vem lá do mundo arrebentado. Do programa que falou. É bom ela mesmo contar. Pois é. Tanto é que o testemunho da Thelma, quando a pastora Andréia, há muitos anos, colheu, a pastora Andréia colheu em 2 etapas. Foi para contar tudo, foi 2 programas. Né? Muito louco, né? Muito forte. E aqui entra mais uma curiosidade também. Eu conheci a pastora Thelma antes dela converter, no meio daquela situação toda lá. Certo. Eu nem imaginava, era criança, entendeu? Uhum. Porque ela tinha uma irmã, a pastora Thelma Help, Socorro. Help, exatamente. A gente chamava de Socorro. Que já estava indo lá pela igreja, já estava indo lá pela igreja. É verdade. Cara, é muito louco hoje analisar assim, os propósitos de Deus na nossa vida, assim. Não tinha, agora abrindo uns parênteses, meio que não tinha espaço para a gente. Deus, ele cercava, né? Deus cercava a gente, assim, com pessoas. E eu fazia parte de um grupo de teatro. E aí as reuniões eram lá na casa da Thelma. Isso. Ali na Fernando Guilhom. Isso. Entendeu? E aí então conheci. Então depois, quando vi que ela tá na igreja, e depois só fui entender tudo que tinha acontecido, eu falei, caraca, que louco, velho. Assim, então, assim, é muito doido, né? Uhum. Então, foi nesse contexto também que depois, eu acho que a Help foi primeiro, né? Help foi o primeiro. Uhum. Que é a irmã dela. A Thelma converteu em casa sozinha num programa de televisão, né? Evangélico. Mas depois ela foi para a igreja e foi consolidada lá, passou por todo esse processo também de discipulado, acompanhamento, tudo, né? E decidiu a vida com Jesus, veio com um filho, ela uma guerreira, né? E a trajetória dela no passado foi bem difícil também, né? A história dela é bem forte, pais separaram ela criança ainda e tudo. E nasceu de novo, né? E é claro, a gente convivendo na mesma igreja e tudo, como jovens, mas eu, assim, sempre respeitei ela. Quando chegou o tempo de casar com ela, eu orei a Deus, eu nunca pensei em casar com ela, na verdade, né? Pedi para Deus, o ano era 99, nós estávamos no ITM, nós fizemos Instituto Bíblico o primeiro ano, 97 e 98. Aí, quando foi 99, veio o ITM, que era um seminário anual. Era do Donaldo, né? Donaldo Schaefer, exatamente. E aí, estava terminando lá, aliás, estava no mês de outubro, né? Eu orei a Deus, falei, Deus, eu quero me casar, está na hora. Já estava com 28 anos. Eu quero me casar, quero que o Senhor coloque amor no meu coração por uma moça da igreja. E nunca pensei em casar com a Thelma. E foi Deus trouxe ela, né? Deus derramou um amor muito, muito forte no meu coração por ela. Ela começou a brilhar nos meus olhos, né? E nascida de novo também, vivendo a vida cristã agora no seu apogeu, no seu auge, se dedicando, né? E graças a Deus que deu certo. A gente entramos numa aliança, né? E casamos em 2000.
em março de 2000. Então, assim, iniciamos a família, né? Iniciamos a nossa família com vidas transformadas, mas já com a família montada. Casamos com a família montada, casamos com 4 filhos. Porque eu tinha 13, ela tinha 1, né? Aos olhos da sociedade é meio pesado e difícil você pegar 4 crianças e ajudar. Se bem que uma não morava diretamente com a gente, morou sempre com a mãe. Mas Deus tanta graça para nós, esse período de fazer esses cursos todos, e isso nos deu uma condição teórica, né, para a gente entrar na prática, e conseguimos vitória sobre isso, né, conduzir essa família. É interessante o que o senhor falou aí, porque eu tô ouvindo uma ministração eu acho que da Camila Barros, recente, e ela falando sobre Daniel. E ela fala assim, cara, parece aquela coisa que a gente sempre passa pelo texto e nunca... Mas ela disse assim, Daniel, ele decidiu firmemente, né, estamos contaminados, tal. E aí falou com o tiozinho lá, que cuidava do guarda, que cuidava da comida. E aí a palavra de Deus deu graça e favor. Isso mesmo. Ou seja, ele tomou uma decisão no coração. E aí depois veio a graça e o favor de Deus. Exatamente. Então, o senhor falando agora sobre, nós recebemos a sociedade não é normal. Mas para vocês que tomaram a decisão no coração, de decidir andar seguindo os princípios de Deus, vem da graça, por isso que dá certo. Tinha um amigo meu... Que os outros não entendem, mas tinha um amigo meu, Deus que dá graça. Ele pensava, cara, você vive uma hipocrisia, porque ele tinha a mesma situação, ele era casado com uma mulher que tinha filho, era um pé de guerra e tudo. E assim, eu louvo muito a Deus, né, porque até uma mulher sensacional, ela é incrível, né, e ela cuidou dos meus filhos como filhos dela, eles têm o maior respeito por ela, né, e também, a gente não era perfeito, nós falhamos em alguns momentos, mas todo aqueles ensinamentos foram essenciais para a gente ter sucesso na criação dos nossos filhos, né? E poder ajustar a família, né? Então, esse período, pastor Luciano e Adilson, não foi fácil. A gente sabe que não é fácil, né? A vida cristã ela é feita de desafio, de abnegação, de renúncia, né? A gente contando, tem um vislumbre, mas quando você vive na íntegra, você observa que você teve que renunciar a muita coisa, tomar muitas decisões, né? Tomar a cruz, aquilo que Jesus fala, e, claro, desfrutar depois da bênção e da vitória, mas teve um preço. Luiz, e na parte assim, social e profissional mesmo, você, quando você estava nessa vida antes de Jesus, você já tinha um trabalho, você se mantinha? Porque a história que eu falei da minha família, que é um pouco parecida, esse meu tio era perdidaço, desde criança também nas drogas, 13 anos, meu avô expulsou ele de casa por causa de droga. Meu avô não aceitava, embora meu avô não era nenhum exemplo, porque era alcoólatra, era envolvido no jogo do bicho. Meu avô era todo errado, violento, e não aceitava que o filho fosse reflexo dos erros dele, né? Não tinha entendimento, expulsou. E esse meu tio foi pelo pior caminho possível no Rio de Janeiro, aquela loucura até hoje, o Complexo do Alemão, sumia para quem morava lá perto, e todo tipo de droga e tal. Mas ele trabalhava, cara, ligava bem, ele tinha um lance de trabalhar com manutenção de como é que chama mesmo? Aquele caixa de supermercado, assim, de farmácia, era caixa registradora. Sim, caixa, lembro. Ele ganhou muito dinheiro com isso, que ele tinha vários contratos, mas ele perdia tudo, né, com os vícios. Aí depois que ele converte, ele prospera, constrói uma casa boa, né? Como é que você lidava com essa questão de trabalho? O que você fazia até ser pastor? Porque a gente vai falar depois. Na verdade, assim, eu mesmo vivendo uma vida longe de Deus, lá nas trevas, essa questão de trabalho, sempre foi uma pessoa que trabalhava, que foi de roubar, né, de estar, até para sustentar o vício, eu sempre fui um cara que trabalhei, né? Trabalhei várias coisas, trabalhei de construção civil, né? Trabalhei no comércio, depois fui para o lado do comércio. Sim, história tem no garimpo, né? Tua, né? Trabalhei em garimpo na juventude, trabalhei 2 anos em garimpo, né? Dos 17, 18 anos, esse período foi em garimpo, lá na região de Macapá, região lá.
Lourenço? Não, no Cupixi, Vila Nova e Cupixi. O rio Vila Nova e o rio Cupixi. O rio Vila Nova é um rio que o Feito de Santana te entra, né? Cupixi já lá em cima, já lá. E agora eu, assim... E claro, né, eu trabalhava em transportadora, né, trabalhei em construção civil, mas depois que eu converti, aí me dediquei ao comércio, né? Como jovem, claro, aí pude, lógico, agora um jovem com Deus, com Cristo, com uma nova vida, essa questão de administrar, né? Ganhava pouco, mas agora não estou mais gastando com vício, não estou jogando dinheiro fora, então aí se mantinha, né? Me mantinha muito bem, graças a Deus, ajudava a minha família e sempre voluntário depois, né? Nesse período, sendo voluntário, servindo de coração, participando das atividades da igreja, né? Da visão, grupo familiar, liderando célula, né? Liderando grupo familiar, já se envolvendo com missões e sustentava assim, trabalhando, né? Trabalhei em vários comércios. Que você falou, né? Um jovem se converte, um jovem que estava envolvido com drogas, com bebida, com cigarro, com jogos, prostituição, né? Tudo custa dinheiro, né? O diabo vai roubando tudo isso aí. É verdade. E tem a vida transformada, além, claro, da regeneração espiritual. Isso. Né? Mas tem essa questão também social que começa a sobrar, mesmo que ganha um pouco, começa a sobrar tudo aquilo que o diabo te roubava antes. Os sociólogos atualmente, eles fazem um estudo, principalmente nas periferias das grandes cidades, da importância das igrejas evangélicas nesse processo de prosperar a vida do trabalhador, do operário mesmo, ali que está naquelas periferias das cidades, né? Do cidadão, né? E não são sociólogos cristãos. É um estudo mesmo, né? Antropológico ali, né? Sim. Que mostra isso. Tem aquele filósofo famoso, o Luiz Felipe Pondé, na época das eleições, acho que de 2018, que eu comecei a assistir um pouquinho. Ele falava desse fenômeno, principalmente das igrejas neopentecostais, universal, mundial, que bate muito na prosperidade. Você vai romper, você vai prosperar. E o pobre, né, que antes estava na desgraça, ele começa a acreditar nisso, né, e ele começa, sim, a partir dessa libertação, ele começa a prosperar. E você está testemunhando isso aqui, né? Exatamente. Eu nunca tinha dado um presente para minha mãe depois de convertido, passou algum tempo. Poxa, agora eu posso dar uma geladeira de presente para minha mãe. Porque agora eu estava administrando, né, sendo fiel naquilo que era necessário ser fiel, devolvendo dízimo, ofertando e tudo, cuidando da minha vida agora. Em época de acampamento, por exemplo, eu pagava a minha inscrição, pagava de outra pessoa, abençoava outra pessoa, porque tinha condição, né? E às vezes a pessoa diz, não, mas é de ser dizimista na igreja e tal. Pô, lá no mundo o cara dá tudo, mano. Tudo na boca, tudo no bar, tudo no vício. Aí quando chega, converte, o cara vai ter agora essa restrição. Começa a fazer essa conta. Essa conta, né? Não. Então, para mim, foi maravilhoso poder viver esse outro lado, né? Sair da violência patrimonial. Eu ouvi falar sobre violência patrimonial? Não. Violência patrimonial é quando você desperdiça tudo. Você está violentando a si próprio, porque você pode viver uma vida melhor, né, com o seu trabalho, com o fruto do seu trabalho, dinheiro, mas como você vive de maneira irresponsável, você está se violentando a si mesmo, porque você... Prático, né? Você não pode adquirir as coisas, você vive uma vida medíocre, porque está estragando tudo, jogando tudo fora, e quando tem família, a violência se torna maior, porque está privando a família, muitas vezes do sustento, né, de uma condição melhor de vida. Então, essa violência ela desaparece, porque agora você tem condição de administrar, você vai prosperando, você tem como poupar, você tem como... e aí a própria Bíblia ensina vários princípios, né, tremendos sobre isso. Não é aquela questão da teologia da prosperidade, não, mas é o princípio bíblico. Sim. Que leva você agora a ter uma vida organizada, e administrando corretamente. Para quem não crê totalmente na palavra de Deus, na Bíblia, é uma questão até de fazer conta, de você raciocinar
Racional, né? É racional isso. Racional. Então não tem como questionar uma coisa que é, além da tua fé te impulsionar para ir muito mais longe, né, do que você iria naturalmente. Exatamente. Mas em princípio seria uma conta muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa, orientando, né, essa questão de vício. Estava falando com o cara todo final de semana gastava R$200 em bebida. Considerava um valor, não é tão alto. Aí eu falei, olha, você gasta isso, no mês você gasta R$800. No ano você gasta 9.600. Em 10 anos, quanto você gasta? Então, quer dizer, quando vai colocar... Era uma casa que ele podia... Era uma casa, era um carro, entendeu? Então, quer dizer, às vezes a pessoa não entende isso. E é uma violência realmente, né? Então, hoje essa violência ela está acontecendo tanto na questão dos vícios, né? A gente vê famílias... A igreja mesmo, a gente atende pessoas que a família está passando necessidade porque o pai é alcoólatra, é viciado, né? Hoje a coisa está tão séria que as pessoas estão praticando violência patrimonial através de jogos, de joguinhos. Jogos online. E apostas também. Apostas, exatamente. Então o cara está perdendo o carro, perdendo o seu salário, perdendo suas finanças por conta disso, né? E a gente entrou nesse assunto, mas eu pude agora organizar minha vida. E agora trabalhando, né? Tive que sair do emprego na época, em 99, porque o seminário, ele era um seminário que não dava para trabalhar, porque a gente estudava das 7 ao meio-dia. Não tinha como... Eu era CLT. Tive que abrir mão e agora, pela parte da tarde, ser autônomo, né? E encarei. Coragem, né? Tinha uma irmã da igreja que ela tinha uma distribuidora de cosméticos, né? Cosmético para farmácia e tudo. E abriu oportunidade, eu fui para lá, né? Pegava uma bicicleta, uma Monarch, botava uma pasta lá com as amostras, né, de produtos cosméticos e estudava de manhã e à tarde ia trabalhar. Vamos fazer um break? Vamos. A gente volta logo após, já indo para o chamado ministerial. Certo. E o que está acontecendo atualmente no ministério, na família do pastor Luiz Carlos. Então, Adilson, o pessoal vai ficar conosco aí, né? Não sai não, né? Não sai, que tem muita história boa aí. Quem sair vai perder a melhor parte ainda. Edificar a sua vida. Até daqui a pouco, pessoal. Estamos de volta no programa de hoje com o pastor Luiz Carlos. Se você perdeu o primeiro bloco, quero te encorajar a você ir lá no YouTube, se porventura você estiver na TV Amazônia, vá no YouTube e assista desde o início, porque realmente uma trajetória de vida incrível, experiências com Deus, de transformação, que vai edificar, vai te encorajar. De repente você tem pessoas na sua família que já até está desistindo, né, achando que não tem mais jeito. A história do pastor Luiz Carlos mostra que para Jesus sempre tem jeito, né? Ele é o que transforma vidas e ele continua fazendo isso até hoje. E esse é o ministério do Espírito Santo hoje, né? De nos tornar novas criaturas, mesmo aqueles que parecem um caso perdido. E agora nós vamos falar um pouco sobre a parte ministerial, porque ele já falou da conversão, da consolidação dele na igreja. E a gente quer saber, Luiz, agora então, né, nesse segundo bloco, na TV, no YouTube segue direto, né, só uma linha de tempo. Como é que você foi despertado, né? Você falou da entrada no seminário, mas em que momento você entendeu ou começou a ser conduzido para um ministério pastoral e tempo integral? Interessante, né? Que, na verdade, assim, a Igreja da Paz, ela tem a metodologia de trabalho, nosso código genético, né, da nossa igreja, é um leque de oportunidades, porque através das células, dos grupos pequenos, é onde você descobre o seu dom, o seu chamado, né? Eu comecei por esse caminho. Comecei liderando um grupo familiar na época, né, que é as células, life groups, mas assim, a questão pastoral,
eu vejo como um chamado e uma vocação. Nem todos serão pastores, né? E assim, começou com aquele desejo forte de servir, servindo voluntariamente. Eu me sentia me sinto bem, aliás, vendo as pessoas também sendo transformadas, sendo abençoadas, mudando de vida. Eu creio que é uma das evidências mais fortes assim, na vida de quem tem o chamado. Eu me alegro com alguém que está nascendo de novo, que está passando por essa mudança, por essa metamorfose. Isso me realiza. Então, eu fui me envolvendo na célula, liderando uma célula, multiplicando, se tornando supervisor de setor, né? E fazendo tudo isso voluntariamente, né? Na igreja, liderando jovens, pastoreando jovens, né? Trabalhando com louvor e adoração, tudo. E não foi uma coisa assim que eu intencionei, vamos supor, o meu alvo é ser pastor, meu desejo muito forte, eu vou trabalhar para isso, eu vou me dedicar para isso, nesse sentido de como se fosse uma intenção vaidosa. Mas foi acontecendo e Deus foi me chamando, me colocando, eu fui fazendo, né, e as coisas acontecendo. Lógico, quando eu percebi que havia esse chamado muito forte e houve a oportunidade de fazer seminário, né? Fiz 2 anos de seminário e depois o 3º ano, que foi o ITM, que era o seminário bem mais forte, eu entendi que era o chamado de Deus realmente, né? Chamado de Deus, aquilo. Eu conciliava minha vida profissional, trabalhava no comércio durante a semana, mas sempre há a oportunidade à noite, à tarde, você fazer a obra de Deus, né? Liderar uma célula, discipular alguém, final de semana e tudo. E fui sendo conduzido através desse trabalho, né, pelas células, pelos grupos familiares, até o ponto de quando eu terminei o 3º ano, que foi o ITM, aí meu pastor me chamou. Eu já estava muito ativo na igreja, fazendo as coisas e tudo, né? O presbitério de governo tinha reunido e falaram: olha, Luiz Carlos, a gente vai chamar ele para ser um tempo integral. Na época já era o pastor Carlos Alberto? Era o pastor Carlos Alberto. Eu fiquei com esse pastor que eu converti, eu acho que 1 ano ou 2 anos com ele. O Carlinhos, né? O Carlinhos. O Carlos Alberto assumiu, né? E aí ele me chamou um dia para uma reunião, uma lanchonete. Aí, Luiz Carlos, quero conversar contigo. E eu ia voltar, porque eu gerenciava um armazém de hortifruti granjeiros, uma empresa de uns irmãos da igreja, né? Eu trabalhava lá com eles, então eles me liberaram para fazer ITM, mas com a intenção de terminar o ITM e voltar. Essa era a minha intenção, realmente, de voltar. E eles estavam lá com a expectativa. Ele me chamou e disse: olha, nós conversamos, nós temos visto o seu trabalho, a gente tem visto que você é uma pessoa dedicada, você é zeloso, e reunimos e concordamos, né? A liderança aprovou que você está sendo separado para o serviço de tempo integral. E eu estou te comunicando, né? Você ora, vê o que você decide, tudo, né? Eu orei, Deus confirmou no meu coração. Eu já estava 100% no ministério, já fazendo trabalhos ministeriais da igreja, né? E aí começou. Eu já estava noivo da Thelma, estávamos noivos, né? Então, o ano 2000, eu já entrei como tempo integral, trabalhando 100% na igreja, integralmente. E foi assim, né? Nesse período, era um período de desafios, porque estava casando, formando família, o início da igreja também em Santarém, era o início ainda, né? Tudo isso. A gente pagou um preço, o preço da perseverança, né? A realidade, ela é nua e crua, né? E a gente teve que encarar tudo isso. Nunca foi, digamos assim, uma intenção vaidosa essa questão financeira também. A Bíblia diz que digno do seu salário é o trabalhador, mas a gente sempre procurou ser fiel, né? E assim, o que eu posso dizer para vocês, pastor Luciano e Adilson, é que a minha praia é essa, sabe? O chamado, a vocação, né? Eu descobri que esse era o meu chamado realmente, né? Era o meu chamado, e
Depois veio faculdade teológica, fiz, né, faculdade. E ministerialmente eu já estava na ativa. No ano 2000, entrei como tempo integral. Fomos ordenados em 2005, né? Então... teve esse processo. Esse processo, isso. 5 anos. 5 anos, Até a ordenação. Isso, até a ordenação, E, assim, né, o chamado ministerial, pastoral, ele é fantástico. Claro, como você é um cara que hoje também é um pastor tempo integral, né? Você também tem uma trajetória, isso que eu estou te falando aqui, a gente passa por esses processos e hoje você não se vê fazendo outra coisa. É lógico que dentro do ministério a gente se torna multifuncional, né? Porque para a questão administrativa, tem a questão familiar, tem a questão ministerial, você tem que trabalhar com pessoas, né? O pastor, ora ele é psicólogo, ora ele é psicanalista, ora ele é pedreiro, ora ele é pedreiro, ele é assistente social, ora tem que julgar algumas causas, né? Entre irmãos, sentar, conversar. Criança no meu, não. Então, mas assim, né? E eu vim aí, alguns anos atrás, a minha mãe falou o seguinte: meu filho, eu vou te contar um sonho que uma comadre da mãe dela tinha tido. Comadre da minha avó, né? Essa comadre da minha avó, a minha avó estava grávida da minha mãe. E ela foi lá com ela, a comadre disse assim: olha, comadre, eu vim aqui lhe dizer que dessa criança que a senhora está grávida vai nascer, eu sonhei essa noite, vai sair um grande ganhador de almas. Aí a mulher contou isso, de opa, então é eu. Mas assim, né, essa questão vocacional, ela é incrível, porque Deus te conduz, lógico, hoje nós temos que nos preparar para que a gente possa fazer o trabalho que tenha resultado, né? Então a gente não pode ser leigo, você tem que buscar conhecimento, né, bíblico. Você tem que ter uma formação, lógico, isso é importante. Não é tudo, porque o que credencia mesmo é um coração totalmente entregue nas mãos de Deus. Então a gente está vivendo isso. E lá, a igreja que eu entrei bebido, depois de alguns anos me tornei pastor de lá. Pois é, isso é incrível, né? É interessante, né? Eu até brincava lá, né? Eu dizia, olha, se entrar os bêbados, pode deixar eles entrar. Não, eu posso ser o próximo pastor dessa igreja. Então, assim, pastorei por 14 anos em Santarenzinho, né? Nós pastoreamos, eu com a Thelma. A Thelma, quando chegou, há alguns anos, ela trabalhou como zeladora da igreja, ela era zeladora da igreja e tudo, né? Foi uma história forte também, né? Então, nós pastoreamos lá por 14 anos até chegar o período do chamado para sair de Santarém, né? Nós não sabíamos que um dia nós íamos sair de Santarém para algum lugar. Não sabíamos quando, nem como, né? E nem para onde. E nem para onde, exatamente. E quando foi em 2023, fomos reunir com o pastor Luiz Almeida e ele falou, né? E olhei para a Thelma assim, nós sempre cremos, nós dois, que ia ser assim, através da nossa liderança, né? E o nosso coração estava muito em paz, apesar que já tinha saído muitas equipes de Santarém, São Paulo, Fortaleza, Cuiabá, Goiânia, tudo. Mas a gente nunca sentiu no nosso coração. Mas dessa vez, quando ele falou de Terra Santa, nós oramos uma noite só. Quando foi de manhã, eu falei, pastor, pode contar com a gente, né? E aí tivemos que abrir mão de tudo que a gente estava fazendo aqui, né? Claro, tudo isso debaixo da direção da nossa liderança, né? E a gente, com a paz no nosso coração, 2023 entregamos lá Santarenzinho em dezembro, né? E estamos lá, estamos com 1 ano e 2 meses, não, 1 ano e 3 meses em Terra Santa, nesse desafio lá, e também dando cobertura para Trombetas, Faro e Inhamundá, são 4 cidades. Hoje a gente está no lugar que Deus nos chamou, nos colocou, estamos em paz, não é fácil, porque o ministério não é fácil realmente, é um grande desafio. Eu louvo muito a Deus pela vida da Thelma, porque eu acredito que o ministério só uma pessoa não faz, só o marido não faz ou só a esposa, é o conjunto, né?
E ela é incrível, né? Ela é um suporte tremendo, uma auxiliadora tremenda que tem me ajudado. Estamos lá fazendo esse trabalho. Não sabemos quanto tempo nós vamos ficar lá. Eu tenho falado, né? O pastor Luiz, aliás, falou para nós, olha, vocês têm 3 opções. Vocês podem viver a vida toda de vocês lá, vocês podem voltar para Santarém, ou de lá para outra cidade do país. Então a gente está em paz, né? A gente está vivendo o momento, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Ela tem um chamado incrível também. Cuidar de pessoas, cuidar de vidas, né? Pastorear, apacentar, né? Restaurar, na dependência do Espírito Santo. Já estamos com esse tempo lá. Temos tido algum progresso, graças a Deus. Multiplicamos 8 células debaixo da graça de Deus, com a ajuda de todo mundo trabalhando. A igreja é um conjunto. Agora sim, é um grande desafio, né? Porque como que Deus faz? Tira a gente do nosso contexto, tira a gente da nossa... a vida toda em Santarém. Né? Zona de conforto. Da zona de conforto. Não né? que, assim, sai do contexto, né? Não que não... Sim. Mas é aquela história de você... O núcleo familiar. Exatamente. Amigos. Os filhos. Tudo, né? Tudo. Nós nunca tínhamos passado o Natal longe. Isso é impactante pra gente, porque... Mas se você tem um chamado, você aprende a viver. Eu falo isso porque, assim, eu lembro muito do senhor falando, eu lembrei do Bruno Almeida, do pastor Bruno Almeida, que Sim. passou mais ou menos pela mesma coisa, estava lá em Fortaleza desde 2005. Isso. E aí nós assistimos o envio dele lá para a região do Cariri, né? E assim, era muito louco, porque é um choque de emoções, porque eles estavam muito felizes, mas a filha deles, criança naquela transição para a adolescência, estava chorando no palco, porque os amigos, Exatamente. entendeu? A menina nasceu ali em Fortaleza, tinha os amigos, tinha tudo, então, e hoje assim, está sendo já usada lá em Cariri, né? Então assim... Juazeiro, né? Juazeiro aí, porque essa região do Cariri. Aí é muito interessante, porque é exatamente isso. Deus pega você... Isso. Nós choramos muito, Tem né? alguém que diz assim, quando o negócio está muito confortável, se prepara. Engraçado, conversando com o pastor Milton, né? O Milton. Aí a gente passava lá, a gente passava lá em Novo Progresso, aí ele falou assim, cara, eu já sei que quando eu começo a construir, inauguro, já é hora. Aí dito e feito, cara, ele não estava muito tempo no Progresso. Aí ele estava fazendo uma obra lá, e até a gente passou agora. Na volta. Ele passou agora lá, semana passada, eu preguei no Tadeu lá. Eu vi, eu acompanhei. E aquela obra lá, assim, até o Rodrigo, filho dele que ficou, tá continuando lá, né? Mas a maioria foi o Milton que fez lá, agora, recente, né? Aí ele falou assim, cara, quando eu tô construindo, minha família já fica meio... para continuar o curar, vai ser uma de boa. Aí dito e feito, já tá lá no Nordeste, Aracaju. Nem deu... Essa vida é isso mesmo. Mas assim, a nossa trajetória ministerial em Santarém, nós casamos em 2000, no ano 2000, 2001, a gente foi enviado para o Forte. Aquela igreja do São Brás ali, que passa, foi a primeira igreja que eu pastoreei. E depois nós consolidamos lá mais 4 igrejas, que é Pajuçara, Irurama, São Francisco e São Sebastião. Assim nós tivemos essa graça de Deus de ver uma igreja nascendo, sabe? Algumas igrejas, por exemplo, uma igreja, a gente começou na cozinha hoje é o obreiro lá, começamos a célula na cozinha dele. Outra igreja nós começamos debaixo de um pé de achoá, lá no São Francisco do Carapanari. Então essas experiências vai dando, sabe, vai te capacitando, vai dando experiência para você, ministerialmente, né? E tudo isso foi muito bom a gente viver isso, a experiência de multiplicar célula, de chegar a ser pastor de rede, chegamos a ser supervisores de rede, trabalhamos com outros pastores, né? E chegou o nosso tempo. Então, mas é muito forte, nós choramos muito na época, porque você tem um desligamento, sabe? Por exemplo, lá no Santarenzinho, nesses 14 anos que eu pastoreei, eu casei todos os filhos de família lá, casei todo mundo, entendeu? Fui casando um após o outro, tudo. Então a gente você cria um vínculo muito forte com as pessoas, né? De amizade, de respeito. E de repente Deus te leva, você se desliga de tudo aquilo. Da família também, né? Meus filhos ficaram para cá.
Mas assim, a gente sabe que essa ruptura ela é necessária porque é o chamado de Deus. É o chamado. Né? Não é uma coisa que você está indo por vaidade, porque você... Não. É o chamado de Deus mesmo. Você sabe que você está dentro, isso é necessário, né? E a gente louva a Deus também porque não estou longe. A gente está aqui ao norte, em Terra Santa. De subida é em torno de 17 horas, de baixada é 12 horas, né, de barco. E tenho o privilégio de estar aqui com a nossa liderança, né, com vocês, um mês sim e outro não, né? E então assim, a gente tem esse privilégio, né? Talvez se fosse mais longe, a gente ia sofrer mais porque ia ficar mais tempo. Inclusive, eu não tinha vindo no Tadel, vi ontem lá em Santarezinho, fiquei no Tadel lá com o pessoal lá, né? Mas assim, a vida ministerial ela é feita de lágrimas mesmo, né? De desafios, de abnegação, de renúncia. Lá onde nós estamos lá, tem muita coisa que ainda vai acontecer. É uma cidade nova, tem 33 anos, uma cidade que está em crescimento agora, essa região lá, porque apesar de ser um lugar remoto, no meio da Amazônia, hoje tem a questão da mineração lá, que está dando um impulso financeiro, né, na cidade, tudo. Nas cidades lá, porque Terra Santa e Faro, né? E tem estrutura judicial, tem judiciário, tem. É interessante porque essa questão também da interiorização é muito forte dessas instituições, né? Então, mesmo que seja Faro, você vai lá, Faro tem uma comarca. Tem uma comarca, entendeu? Aí o último município da Norte é Faro. Exatamente. As pessoas, os moradores lá dizem, né, que tem uma previsão de duplicar a população. Sim, exatamente. Pouco tempo lá, né? Pouco tempo por conta da mineração, isso. Inclusive as empresas estão entrando, né? Então está chegando muita gente, tudo. E a gente sabe que a igreja ela tem um papel extremamente importante, tanto no campo espiritual como no campo social, né? De mudar a vida das pessoas, mudar a forma de pensar. Estamos lá com esse desafio, né? É interessante que é uma aventura, porque eu tenho que ir para Trombetas a 90 quilômetros, pela selva, pelo meio de uma reserva florestal, onde tem onça, tem bicho, né? Inclusive lá em Trombetas, esses 2 meses lá estava fechado. Já resolveu? Já resolveu, já. Eles conseguiram construir umas jaulas e aprisionar as onças, capturar as onças e levaram para mais longe, né? E eram quantas? Afinal, eram umas 4, 5 onças que estavam... Estava tendo toque de recolher dentro dos beijos que as onças estavam soltas. Porque é reserva florestal, né? Pois eu fui em Trombetas, eu fiquei... Exatamente. Não tinha que ser de manhã, não podia ser por noite nas ruas. O que aconteceu? Foi um fenômeno, sabe o que aconteceu? O pessoal começaram a levar gato para lá, e sabe que gato se multiplica muito, né? Gato caseiro. Só que os gatos se multiplicaram e que as onças começaram a vir para a cidade para comer os gatos. Sério? Como não tem muro, não Por causa tem... do cheiro, talvez. Por causa do cheiro também. Então elas iam lá, era mais fácil, né? Era churrasquinho de gato. De gato, né? E aí houve toque de cheiro. As células não estavam funcionando. Por favor. Né? Sem hate, né? Foi só uma brincadeira. Amamos os animais. Sim, é verdade. Mas para as onças também amam, né? E tem um detalhe, né? Porque como é uma reserva, não tem ninguém caça, entendeu? Mas eu acho que as onças desenvolveram o apetite, né? O paladar pelos gatos. Pelos gatos. Isso Sabia que resolveu, né? resolveu, sim. A mineração, né? A mineração, ela se organizou e eles fizeram um trabalho excelente, claro, protegendo os animais, que é... Né? Não, reserva. parâmetros legais, né? Isso, sim. Já está resolvendo, já voltou ativa, as celas estão funcionando, né? Porque à noite não tem escola. Escola. Tudo à noite. Tudo. Academia, futebol, esporte, caminhada à noite. Células, entendeu? Estava fazendo as células online, o Tadel estava sendo online. Agora não, já está presencial. Então, assim... O Emerson está lá. O pastor Emerson. São coisas somente na Amazônia. Esse é o fator Amazônia. No reino de Deus também. E estamos lá, né, nesse desafio. Tem o pastor Emerson lá, né, que é um... pastor Emerson, a pastora Poli, são pessoas excelentes. O Saulo, a Stile também. Mas, assim, de Terra Santa para Trombetas é um desafio. 90 quilômetros no meio da selva.
Quando está chovendo, cai árvore, entendeu? Se torna um perigo, né? Só que a gente anda com, às vezes, um motosserra elétrico, um teçado, um machado. Precisa abrir caminho. Precisa abrir caminho, né? Não deixa de ser uma aventura. Para Faro já é mais suave, mas também cai bastante árvore também, né? É selva, já sabe, né? Isso se torna uma aventura. Eu gosto de aventura, né? Nem precisou. Uma operação boina lá, né? Mas tem um povo, né, que precisa de Jesus, né? A gente vê, por exemplo, o pecado é pecado em qualquer lugar. E também as ações do diabo, elas não são diferentes daqui, de qualquer lugar. Você vai ver drogas, violência, homicídio, abuso sexual. Você vê esses pecados mais graves, estão presentes, né? Então, as pessoas precisam de Jesus, né? Precisam de Deus, e essa é a nossa função, nossa missão, né? E, assim, Santarém já ficou para trás na nossa vida, nesse caso. A não ser que Deus nos traga de volta. Até interessante, quando aconteceu, né, o chamado, organizar tudo, a gente já bateu aquele desejo de ir logo, né, e de amar aquele povo, amar aquela cidade, sabe? É interessante como que é o chamado. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Até uma moça está percebendo que, pois nós estamos amando aquele lugar, aquelas pessoas. Antes de ir, incrível, cara, isso, ó. Incrível. Legal. Agora sim, desafio para nós também, porque nós temos 2 filhos, dois adolescentes. O Samuel agora em fevereiro se tornou um jovem de 18 anos, né? Está lá em Fortaleza, no GMS. E temos uma filha que é especial, que é a Esther, né? Ela é especial por conta do parto, fator oxigênio e tudo. Mas assim, eles tiveram que se adaptar, né? O Samuel com os amigos aqui, né? E tudo, escola. Foi quase idêntico aí a filha do Bruno, né? Pastor Bruno, Mas ele assimilou também, né? E graças a Deus. Então tudo isso é um grande desafio para nós, né? Mas a gente vê Deus agindo, Deus operando, né? E é maravilhoso ver o que Deus está fazendo. Claro, não é, como diz o pastor Ibe, não é nada de nós, é apesar de nós, né? A graça de Deus na nossa vida. Então, hoje, pastor Luciano e Adilson, estamos dentro da perfeita vontade de Deus. Amém. Eu faço essa frase do pastor Lucas, que ele dizia o seguinte: eu não pedi uma vida fácil, uma vida que vale a pena viver, né? Então, estamos assim, né, nesse desafio. Vamos ficar lá até o tempo que Deus quiser, ou se for para viver a vida toda, vai ser assim. Se for para voltar para Santarém também, estamos na perfeita vontade de Deus, né? E é um grande privilégio, né? Um grande privilégio. Eu digo o seguinte: eu me realizo naquilo que Deus faz na vida das outras pessoas e que nos dá a oportunidade de ser um canal, de cooperar de alguma maneira, né? Eu creio que é uma realização nossa isso. Luiz, quero agradecer muito. Convidei ontem de última hora ele. Mas na hora, toquei na hora. E, na verdade, o Luiz já é um rosto conhecido na TV Amazônia, porque ele comandou durante uns 2 anos, né, ou mais. 3 anos. 3 anos, o Começando Bem o Seu Dia, que é um programa tradicional na TV Amazônia. Verdade. Então o Luiz, ele cooperou muito tempo com a gente aqui, e é um programa diário, então diariamente ele estava com programas inéditos aqui na TV Amazônia, e agora volta como convidado, né, para testemunhar e a gente contar para nós a trajetória da sua vida ministerial, família. Só falar mais um pouquinho, pastor, que eu também esqueci de falar, essa trajetória do rádio. Eu já ia falar que também é uma voz conhecida no rádio, né? O papai, por exemplo, ele sente muita falta. É o vídeo número 1 do Maracanã, Vou falar para ele aceitar o Jacimar. Não. Mas ele sempre fala com o pastor e tal. E o papai ia nos cultos lá no Rio, então tinha muito contato com o Luiz Carlos, o pastor Luiz Carlos. Então, assim, ficou aquela... Quantos anos você ficou aqui nessa... 14 anos de rádio, fiz 14 anos, foi. O período que eu pastorei Santarém foi o período que eu fiquei no rádio também, porque era o pastor Carlos Alberto, né, quando ele veio para a sede, e ele também dirigiu São Paulo. Ele ficou na TV aqui há alguns anos. E eu assumi e achei minha praia também, porque essa questão de comunicação, de você levar a palavra de Deus é extremamente importante. Então, esse programa, desde a época do pastor Ibe, esse programa, ele acho que tem mais de 40 anos para rádio. Então,
foi um privilégio poder ficar esses anos todos, né? Deus, me encontrei também no rádio, né? Tanto que lá em Terra Santa tem um programa no domingo, eu faço das 14. Você manteve o mesmo nome ou mudou? Não, mudei, lá em Conexão Gospel. Conexão Gospel. Conexão Gospel. Mantive para não. Aqui é único. A vitória é sua. Já teve vários nomes, né? Palavra da Fé, Momentos Milagrosos, tudo foi ao longo do tempo. E Vitória é Sua ficou, acho que uns 30 anos ou mais. Mas, assim, também essa questão é muito, muito forte, porque você usar como esse veículo aqui, né? A televisão, as redes sociais, o que a gente está compartilhando, a palavra de Deus, tem um efeito do outro lado tremendo. E às vezes as pessoas mandavam mensagem: olha, pastor, aquela mensagem, aquele devocional, aquilo falou muito comigo. Ou então eu entreguei minha vida para Jesus ouvindo você, ouvindo os devocionais da palavra. Isso é muito gratificante, porque você sabe que está tendo um retorno tremendo lá do outro lado. A gente nem percebe, né? Porque assim, você está aqui, você está falando aqui, dentro do estúdio, tudo, mas lá fora, a pessoa que está no carro, são milhares de pessoas, né? Então, assim, me encontrei, né? A minha prática, tanto que eu cheguei lá, tive a oportunidade de continuar no domingo, né? Domingo à tarde era me estar descansando, então eu estou lá trabalhando lá, né? Isso é muito legal também, porque é uma porta também para entrar nas comunidades, né? A gente está com o alvo lá de entrar para evangelizar o interior, o ribeirinho, né? A base, onde tem as comunidades, a gente só vai de barco. Então, o rádio já está indo na frente. Quando chegar lá, já tem uma identidade por causa do rádio. Então, para finalizar, deixa então aí uma mensagem para os... Não são os ouvintes, né? São os telespectadores e internautas. Internautas, é verdade. Não só a sua voz, até a pessoa está com saudade aí da voz do Luiz na rádio. O papai vai gostar disso. Agora O papai é símbolo aqui. Nós falamos que o papai assistia esse programa especial no meio, né? Eu brincava com a Adélia, que dizia: olha, eu mandei um aluno lá pro irmão Antônio. Eu ficava brincando, né? O irmão Antônio é uma grande bênção. Ele e a irmã Maria, ontem tem a irmã Maria lá. Que legal. Da igreja lá. Deixa uma mensagem para a gente finalizar, antes de terminar, então. Certo. Bom, a mensagem que eu tenho aqui é falar para os nossos telespectadores e os nossos internautas aí que descubra seu chamado. Eu não sei em que fase você está na sua vida. De repente você pode estar numa posição que nem você ministrou, Luciano, domingo, porque foge, você está fugindo dos problemas, fugindo da realidade. E você se encontra numa situação onde você não vê saída, como eu estava, não tinha saída, não tinha perspectiva, no fundo do poço, sem esperança. E encontrar Jesus foi a melhor coisa que ocorreu na minha vida. E passar por tudo isso, ter a vida transformada, passar por essa metamorfose, essa transformação, isso mudou minha vida. Hoje o que eu estou fazendo hoje, eu sei que é o chamado de Deus, mas talvez o teu chamado possa ser profissional, você possa ser usado por Deus em alguma área que vai, claro, abençoar a sociedade, vai ser também uma fonte para você, mas o que é mais importante de tudo isso é ter a vida transformada, é você nascer de novo, é você entregar a sua vida para Jesus, você passar por essa mudança de hábito, mudança de pensamento, mudança de vida de um modo em geral, seja no conceito familiar, profissional, né? Ministerial, no meu caso, de hoje estar 100% no reino de Deus, trabalhando, né? Fazendo a obra de Deus. Eu estou muito contente, muito feliz, porque ao ver uma pessoa nascendo de novo, sendo transformada, abandonando os vícios, as drogas, né? Cuidando da família, cuidando de si mesmo, né? Isso é o que me realiza como pessoa. Então, para você que está aí nos assistindo, seja pelo YouTube, seja aqui na TV Amazônia, você possa realmente, você de repente ligou a televisão, você estava procurando uma resposta para a sua vida, eu falo com muito carinho, a resposta é Jesus, a resposta é Cristo, né? É nascer de novo. Então fica essa mensagem aí, que Deus abençoe sua vida, suas vidas, que você possa viver o melhor de Deus. Aleluia. Finaliza, irmão. É isso. Temos que finalizar e agradecer mais uma vez, pastor,
a sua Prazer estar aqui. presença e foi muito bom. Sei que as pessoas foram edificadas e foram alcançadas pelo seu testemunho, pelo aquilo que Deus tem feito no Senhor e através do Senhor. Para você que nos assistiu, tanto pelo YouTube quanto pela TV Amazônia, mais uma vez obrigado por sua audiência. YouTube, compartilhe esse programa. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse programa hoje, você compartilha para ele. E eu sei que Deus vai usar a sua vida através disso. Para você que nos assiste pela TV Amazônia, obrigado mais uma vez. Até a próxima semana. Se Deus quiser. É isso aí. Valeu.